E aí, Jadir, bom dia. E aí? Bom dia. E aí, Isabelle? É hoje que agora? Agora é matemática. Ah, tá. Jadir, André, Isabelle, o Rogério. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rafael, Pedro. Pode deixar nesse mudo. Não tem problema. Não tem problema. Galerinha, bom dia. E aí? Bom dia. Vamos começar, então? E aí? Vamos. Todo mundo me escutando certinho? Sim. Todo mundo me escutando? Isabelle, André, Helena, João Pedro, Rafa. Todo mundo ouvindo? Jadir. Bacana, Isabelle. Isabelle colocou Bom até um dia. joinha ali. Helena, colocou um joinha. André colocou um joinha também. Rafaela também. Rafa colocou um joia. Gabriel, Rafael, Daniele, que nos... Não é Daniel, não. É Daniel, viu? Não é Daniel, não. Daniel, isso aí, Daniel. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Não, tá. Problema até agora, então tudo bem. Tá aparecendo minha tela para vocês? Tá. Tem muita coisa no seu tela. Tá. Tem umas coisinhas, né? Umas coisinhas. Vocês estão me ouvindo? Essa é sua tela? Não. Se você tá falando... Vejam aí se está aparecendo o slide. Aparecendo o slide? Trabalho. Tá. Tá tão bagunçado por causa dos negócios de edição. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho que ver essa bodega. Cara, Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês desligarem o microfone e depois eu peço para vocês ligarem no momento que a gente estiver correndo aí com a aula. Eu vou pedir para vocês responderem algumas coisas, mas por enquanto pode desativar o microfone. Galerinha, hoje é 15 de abril, quarta-feira, nós vamos começar a falar sobre o capítulo 5, que é máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então, basicamente assim,
tudo que nós aprendemos lá no capítulo 4, né, nos conceitos de divisibilidade, quando nós aprendemos os critérios de divisão, né, número dividido por 2, por 3, por 4, depois números primos. Então, todos os conceitos que nós pegamos lá para dividir, nós vamos agora usar também aqui nesse capítulo 5 para encontrar, né, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Que vocês observaram lá no final do capítulo 4, que vocês precisavam lá decompor um número, fatorar um número. Então, basicamente, nesse capítulo 5, nós vamos pegar essa mesma base, né, da fatoração, da decomposição, para a gente continuar as análises dos conteúdos. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum, que é o MDC, é o chamado MDC, e também nós vamos falar sobre números primos entre si. Então, a gente sabe que um número ele é primo. Quando que o número ele é primo? Quando ele é dividido por 1 e por ele mesmo, né? Só que agora na questão do MDC, o conceito do número primo, a gente vai entender o que de fato seria, né, esses números primos entre si. Então, esse é o conceito de hoje. A gente vai ver o que é um MDC, que é o chamado máximo divisor comum entre 2, 3 números, né? E números primos entre si. Então, vamos lá, pessoal. Conceituando o MDC aí, que é o máximo divisor comum. Então, vamos lá. O MDC, ele é o máximo divisor comum entre 2 ou mais números. Então, basicamente, a gente vai fatorar ali um número, 2 números, 3 números. E nessa fatoração, a gente vai perceber que vão existir números que podem ser divisíveis pelos 2 números ali analisados ao mesmo tempo, ou pelos 3 números analisados ao mesmo tempo. Então, se houver essa comparação entre os mesmos números, né, numa mesma divisão, nós vamos poder dizer que esse número ele está sendo fatorado, e esse fator de divisão ele pode ser mensurado para um MDC. Então, vamos analisar aqui, ó, divisores de 6. Quais são os divisores de 6? O 6 dá para dividir por 1, 6 dá para dividir por 2, 6 dá para dividir por 3 e pelo próprio 6, né? Então, no capítulo passado, nós trabalhamos, né, a questão da divisão de um número, como que dá para dividir um número, qual é a quantidade de divisores de um número. Então, a gente basicamente multiplicava lá, né, passava uma outra reta, ia multiplicando. E como é que a gente encontrava a quantidade de divisores? A gente analisava o número na forma fatorada, pegava os expoentes, somava mais um e multiplicava. E a gente encontrava a quantidade de divisores. Aí, baseando-se nesse conceito agora, o que a gente vai analisar? O MDC, que é o máximo divisor comum. Então, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Aí, quais são os divisores de 8? 8 dá para dividir por 1 também, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por 8. Esses são os divisores de 8. Então vamos lá. Quando a gente vai analisar, galerinha, um máximo divisor entre 2 números, aí eu poderia perguntar para vocês agora. Qual é o máximo divisor entre o número 6 e entre o número 8? Então vamos analisar aqui, ó, nessa imagem. Nós temos aqui os divisores de 6 e temos os divisores de 8. Observem o seguinte. Qual é o máximo divisor entre os 2 números que se repetem ao mesmo tempo? Quem gostaria de me dizer aí? Qual é o máximo divisor? O máximo divisor é 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 2, né? Então, observa que... É o 2. Exatamente. Eu tenho que repetir... Ó, eu tenho que repetir o divisor nas 2 divisões. Então, o mesmo número que se repete nas 2 divisões aqui é o 2. Então, a gente pode falar que o máximo de divisor entre 6 e 8 é o número 2. É o maior número que se repete. Então, para encontrar esse MDC, né, a gente precisa identificar o maior divisor entre 2 números sugeridos. Vamos analisar que para você descobrir, galera, esse MDC, você pode decompor um número também, igual nós fizemos no capítulo passado, né? Então, você poderia, por exemplo, pegar o 6 e o 8 e fazer a decomposição dele, ó, traçando aqui a reta. E aí você vai fazendo... Em quase todos eu fiz um cálculo tipo esse daí.
Ah, bacana. Então você já pegou o conceito. Porque fazendo dessa forma, né, fatorando o número, é uma das maneiras de você encontrar o MDC. Uma outra forma é você também pegar o número já fatorado e aí você vai saber identificar. Vamos pegar aqui o exemplo, ó, da fatoração entre 6 e 8. Aí a gente vai dividir os números, né? Dividindo pelo menor número possível até que o número chegue em 1. Então, ó, 6 dá para dividir por 2? Dá. O 8 dá para dividir por 2 também? Também dá. Então, dividindo os dois números por 2, 6 vai dar 3 e o 8 vai dar 4. Agora, observa. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Só que o 3 não dá. Somente o 4. Então, observa que agora a divisão por 2 é somente com o número 4, não é com os dois números. Então, eu não posso considerar esse 2, mas eu vou dividir. Então, ó, 3 não dá para dividir por 3, eu vou repetir ali embaixo. 4 dividido por 2 vai resultar em 2. Ainda consigo dividir por 2? Consigo. Somente o 2, o 3 não tem como. Então, 2 dividido por 2 é 1. Vou repetir o próprio 3. Agora, não tem como mais eu dividir por 2, porque tem 3 e tem 1 aqui. Então, o 3 eu vou dividir por 3. E o 1 aqui não tem como dividir, porque eu já cheguei na forma mais reduzida. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, Maior é desses... 3. Exatamente. Desses números fatorados aqui, qual é o número que se repete na divisão entre os dois números aí? 2. O 2, ó, Dois. somente nessa condição que a gente deu para dividir, né? Com os dois números ao mesmo tempo. Nessa segunda situação, só deu para dividir pelo 4, pelo 3 não. Nessa outra situação, só deu para dividir pelo 2, pelo 3 não tem como. Nessa última situação, só deu para dividir por 3. Então, para eu encontrar, né, esse máximo divisor, eu tenho que identificar o momento em que vai dar para dividir pelos dois números ao mesmo tempo. E aí eu vou pegar a base desse número. Então, o único número que dividiu pelos dois aí foi o número 2. Isso aí. Estão fera. Agora a perguntinha aí, ó. Qual é o MDC entre 20 e 30? A sua boca, tá dentro da sua boca. Quem gostaria de fazer comigo essa aí? Qual é o MDC entre 20 e 30? 10. 10. 10? 10. Vocês estão fera já, hein? Vocês já estão pegando todo o conteúdo aí certinho. Mas vamos fazer a decomposição aqui comigo? Para vocês entenderem? Podemos? Sim. Ó, vamos colocar aqui o 20 e vamos colocar aqui o 30. Aí eu vou traçar uma reta aqui. Deixa eu traçar uma reta aqui. Deixa eu pegar uma retinha. Vou colocar essa reta aqui do lado. Exatamente. Beleza, galerinha. O 20 e o 30, eu consigo dividir por 2? Vamos lá, vamos dividir por 2. Quanto que vai dar 20 dividido por 2? 10. 10. E o 30 dividido por 2? Quanto? 15. 15. E agora, quanto eu divido por quanto aqui? Sobrou 10 e 15. Eu divido por 2 ainda? 5. Tenho que dividir por 2 aqui? Como é que funciona? 5. 5. Dividir por 5? Tem como dividir por 5, né? 2. Eu posso ir direto dividir por Dá 5 se eu 2. quiser. Ó, se eu dividir por 5, o que acontece? Aqui vai chegar em 2. 2, E aqui vai chegar em quanto? 3, 3, né? Exato. Agora, como é que eu faço? Divido por 2, né? Divido por 2. E aqui vai dar 1. E aqui vai dar 3. E agora, eu divido por 3. Aqui vai dar 1 e também vai dar 1. Pessoal, qual foi o único número, os únicos números que se repetiram? Quais foram os únicos números que se repetiram aí na divisão? 2. Vamos pegar aqui, ó. O 2, ele se repetiu, deu para dividir pelos 2. O 5, deu para dividir pelos 2 também? Não. Não. Deu, ó. O 10 dividido por 5 deu 2. O 15 dividido por 5 deu 3. Então, os dois aqui deu para estar fazendo essa divisão. Como é que eu faço, então, professor, se eu encontrei dois números que se repetiram? Aí você vai fazer o produto entre esses dois números. Então, basicamente aqui, como o número 2 e o número 5 se repetiram, você vai multiplicar os dois números e você vai encontrar o número 10. Então, eu poderia dividir o 20 por 10? Poderia dividir o 20 por 10? Sim.
Poderia dividir o 30 por 10? Sim. Poderia. Então, o máximo de divisão entre esses dois números é o número 10. Então, é uma forma de você descobrir também o MDC, né? Pegando os dois números e fazendo ali a fatoração, a decomposição dele. No caso, deu 10. Aí, pessoal, ó, tem uma outra forma que também vocês vão encontrar o MDC de um número. Pode ser que em algum exercício, em alguma atividade, apareça para você um número de forma fatorada já, ó, igual nesse exemplo aqui, ó, o A é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Esse número já está fatorado. Quanto que é 2 ao quadrado vezes 5? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, é como se fosse 20 aqui, né? Então, o 20 a gente fatorou lá, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 5. Aí a fatoração desse número deu 2 ao quadrado vezes 5. O B, ele também está fatorado, ó, 2 vezes 3 vezes 5. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é 30. Então, é 30. Tá. Ah, professor, para eu descobrir, então, o MDC entre esses números, tem que multiplicar e depois fatorar? Não. A gente vai analisar basicamente da forma que está aqui, né? Eu sei. Vamos descobrir. Você sabe? Então, fala para mim aí como é que é. Você tem que pegar os fatores primos que tá nas duas fatorações e pegar os que estão com os menores expoentes. Exatamente, isso aí, parabéns. É basicamente isso aí, pessoal. Ó, quais são os fatores primos que se repetem aqui na A e B? O 2 se repete, ó. O 2 se repete. O 5 também se repete. Então, vamos lá. O fator primo comum é o 2, fator primo comum é o 5. Qual é o menor expoente entre 2 e 1? É o próprio 1. Qual é o menor expoente entre 1 e 1? 1. O próprio 1. Então, como é que vai ficar aqui? Fator primo comum, 2. Fator primo comum, 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Vocês aprenderam a musiquinha para identificar aqui? Vocês aprenderam a musiquinha já? Eu esqueci. Ó, a musiquinha é assim, ó. A musiquinha. Fatores primos comuns com os menores expoentes. Cantor ainda. Fatores primos comuns com os menores. Ô tio, digita aí a letra, porque não dá pra entender nada, já que tem algum tagarela falando. Aqui, ó, tá aqui na tela, ó. Fatores primos comuns com os menores expoentes. Então, ó, fatores primos comuns é 2 aqui. Qual é o menor expoente? É 1. Fator primo comum entre o 5, 5 e 5, são comuns. Qual é o menor expoente? Então faz ou 1 ou 1. Então, repetiu aqui, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, para encontrar o MDC dessa forma, basta você pegar os fatores primos comuns, identificar o menor expoente e fazer depois a multiplicação do produto. Aí, galerinha, vamos resolver isso aqui então agora? Ó, sendo J igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7 ao cubo, e R igual, deixa eu escrever aqui embaixo, vai ficar melhor para a gente, ó. J é igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7 ao cubo. E o K, o R no caso, é igual a 2 ao cubo, vezes 5 elevado à sexta, 5 elevado à sexta, vezes 7 vezes 11. Galerinha, como é que eu descubro aí o MDC entre J e R? Me ajudem aí. Como é que eu faço agora? Do mesmo jeito que a gente fez a última questão. Isso aí, como é que é, Gabriel? A gente acha as potenciações de mesma base e vê da fatoração e vê qual tem o menor expoente. Exatamente, pessoal. Vamos lá, então, analisando aí o que o Gabriel falou. A musiquinha, né? Ó, fatores primos comuns com os menores expoentes. Então, quais são os fatores primos comuns? 2 é comum aqui? Uhum. 2 é comum. Qual é o menor expoente? Qual é o menor expoente? 2. É 2. 2. Ah, 3 é comum? Não. Não é, então não vou colocar. 5 é comum? É. É comum.
1. Qual é o menor expoente? Entre 1 e 6. 1. Beleza. 7 é comum? Não. Sim. 7 é comum. Qual é o menor expoente? 3 e 1? 7. O 11 é comum? Não. Não é. Não é. Então, basicamente, nós já terminamos, né, a questão. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 5 elevado a 1? 5. Quanto que é 7 elevado a 1? Próprio 7. Certo. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 7 é igual a 140. Resolvemos a questão. Show de bola. Vocês estão fera já no assunto aí. Beleza, então MDC, né, entre J e R é 140. Aí, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir nosso livro lá do SAS, páginas 83 agora, para a gente começar a acompanhar aí algumas atividades, né? Então, na página 83, nós temos lá um probleminha para a gente começar a analisar essas divisões. Então, a gente vai corrigir agora. Ó, um carpinteiro deseja realizar uma reforma e reaproveitar algumas tábuas de madeira que foram retiradas de uma estrutura antiga. Há tábuas de 12 metros, 18 metros e 24 metros. Então, tem 3 tábuas aí de tamanho diferente. Todas com a mesma largura e espessura. Para reutilizar as tábuas, o carpinteiro precisa cortá-las em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras. Ou seja, tem que ser resto zero, né? Não pode ter sobra. De modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível. Então, qual deve ser o comprimento dos pedaços das tábuas? Vamos lá. Considerando a tábua de 12 metros de comprimento, vamos responder. Se eu tenho a tábua de 12 metros aí, pessoal, ao dividir essa tábua em pedaços de 2 metros de comprimento, tem sobra? Não. Tio. Não. Tio. Oi? Você vai corrigir as tarefas que você passou? Eu fiz Isso. todas. Vamos corrigir agora. Não, pois 2 Ô, tio. por 2 é igual a 6. Isso aí. Tá, ô tio, tem uma resposta ali embaixo. Eu coloquei aqui no caso para a gente estar corrigindo agora. Ó, aqui é 9. Por quê? Professor, Se você pois dividir 12 é 12, divisível por 2. Poxa, Bi, você É seis. mandou. vai ter resto zero aí nessa divisão? Não. Então não tem Vai. sobra. Vai. Não. Vai ter resto zero no caso, né? Tem sobra aqui? Não. Não. Então, no caso, dá para você dividir tranquilamente a tábua em 2 pedaços de 5. Deixa eu falar aqui agora sobre o vídeo. Tô ouvindo, vamos lá. Ó, letra B. Vamos lá, deixa eu analisar aqui a letra B com vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. Ao dividir em pedaços de 3, tem sobras? Não, pois 12 Porque também 12 é divisível dividido por por 3. 4 dá 3. Lá, tem sobra aqui? Se eu fizer a divisão 12 por 3, vai sobrar? Não, vai dar 4. 12 dividido por 3 é quanto? 4. 4. Então tem sobra aqui? Não. Não vai ter. Não vai ter sobra. Não tem sobra. Então essa é a resposta da letra B. Agora vamos lá. Letra C. Quais são todos os comprimentos possíveis para os pedaços dessa tábua sem deixar sobra? Aí a gente vai ter 1 que metro, encontrar... 2 metros, 3 1, metros, 2, 4 metros, 3, 6 4, metros, 6 6 metros e 12 12 metros. 4 metros, 6 metros, 12 metros. Então, eu consigo dividir essa tábua aí Vem de 12 cá. metros, né? Vamos lá. Bi, mamãe não vai te mostrar Tio, isso. gente, para. Vem cá. Tio, Vem. Daqui a Ah. pouco você volta. você consegue Vem cá, vem. dividir 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 1, 2... Dá para dividir por 3 também, né? Sim, 1, 2, 3, 4, 6 e Dá 12. um olho pra galera. 12. Então, quais são todos os comprimentos possíveis? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 6 metros e 12 metros. Beleza? Essa aí é a resposta da letra C. Vamos lá agora, ó. Agora, considere o número 2, pessoal.
quem tá com o áudio estourado. Pessoal, Para, por tem alguém favor. com o áudio ligado aí que tá fazendo um barulho de batida assim, ó. Desliga, por favor, o microfone só pra... Aí, obrigado. Vamos lá. Número 2, né? Agora considere as outras duas tábuas citadas. A outra tábua tinha 18 metros e a outra 24. Então, vamos lá. Quais são todos os comprimentos possíveis para o pedaço da tábua de 18 metros? Eu consigo dividir essa tábua aí de 18 tio. metros? Tio, 1, 2, 3, 6, 9, Tio. 18. Oi, pode ô falar. tio, Um, você, 2, 3, 6, Peraí, 9, só um minuto. Só um minuto, deixa. Fala pra mim. Quem quer você falar? pode voltar na C? Na C? Posso. Aqui, ó. A divisibilidade, né, da tábua de tamanho de 12 metros, ela pode ser dividida por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12 metros. Então, aí são as divisões que você pode fazer e não vai ter resto. Não vai ter resto nenhum. Obrigada. Agora na tábua de 18 metros. Eu consigo dividir a tábua de 18 metros por 1? Sim. Consigo dividir por 2? Sim. Consigo dividir por 3? Sim. Consigo dividir por 4? Sim. Ah, não. Por 5? Não. Por 6? Sim. Pode. Por 7? Por 7? Por 8? Não. 9? Por 9? Sim. Sim, pode. E aí eu não consigo mais de 10 até 17, eu não consigo também, né? Só pelo próprio 18, não é isso? Sim. E aí não vai ter resto. Então dá para dividir a tábua de 18 metros aí por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Agora vamos à tábua de 24 metros. A tábua de 24 metros, eu consigo dividir ela por 1? Sim. Consigo dividir ela por 2? Sim. Consigo dividir por 3? Sim. Sim. Por 4? Sim. Por 5? Por 5? Não. Não. Por 6? Sim. Por 7? Não. Não. Por 8? Sim. Sim. Por 9? Não. 10? Não. Não. 11? Não. Não. Por Não. 12? Por 12? Sim. Sim. 12 dá. Sim. Agora de 13 até 23 também não dá, né? Não. Então vai ter que ser o próprio 24. Só o próprio 24. Exatamente. Então aí a gente identificou, né? As divisões aí de que não tem sobra da tábua de 12 metros. Deixa eu até copiar ele aqui, que a gente vai usar lá na frente, ó. Essa aqui é a divisibilidade da tábua de 12 metros. Essa aqui é a divisibilidade da tábua de 18 metros. Tábua de 18 metros. Então, nós temos aqui a de 12 metros, a de 18 metros. Essa aqui é da tábua de 24 metros. Vamos colocar as três juntas aqui, uma do lado da outra. Então, ó, tábua de 12 metros, nós temos aqui a divisão da de 18 e da de 24. Chegamos ao resultado. Tio. Oi. Vamos analisar aqui, ó. Quais são as medidas em que se pode cortar as três tábuas de modo a obter pedaços de mesmo comprimento? Ô, tio. Pode falar. O meu aqui travou pra você. Você pode voltar na B? B, aqui, ó. A divisibilidade é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Você vai conseguir dividir a tábua por esses números e não vai ter resto. Tio. Não. Tio. Pode falar, Isabel. Na aula passada, você disse que era para mandar. Isso aí. Uhum. É para mandar que páginas? É das páginas 83 até a página 88. As atividades, né? A gente vai corrigir ela aqui agora e depois vocês mandam para mim. Ô, tio! Então, professor, eu não consegui Não era fazer 83 ela. Na verdade, até não é que eu não 93?
No Eu caso, não na consegui segunda-feira era até 88, né? Aí depois, na quarta-feira em diante, continuamos. Mas não tem problema não, vocês podem mandar para mim hoje até Eu não 88. Então, consegui mandar, professor. tá, a gente vai corrigir aqui, não tem problema Nem não. eu. Depois vocês vão... Mandar onde? Vamos terminar de corrigir, gente, depois eu falo com vocês como é que vocês vão me mandar. Mandar pelo e-mail. Isso. Vamos terminar Então, a mas eu não correção. consegui mandar o e-mail. Depois a gente vê isso aí. Vamos lá, na página 84, vamos continuar a correção. Ó, analise as resoluções. Vamos lá, pessoal. Analise as resoluções das atividades anteriores para responder as perguntas. Quais são as medidas em que se pode cortar as 3 tábuas de modo a obter pedaços de mesmo comprimento? Então, quais são as divisões aqui? Quais são as divisões aqui das 3 tábuas que eu posso estar dividindo Ô, com o tio. mesmo tamanho? Pode 1, falar. 2, 3 e 6. Ô, tio. 2, 3. Quem é que tá querendo falar? Ô, tio. 1, 2, 3 e 6. Fala, 1, 2, pode 3 falar. e 6. 1, 2, 3 e 6. Pessoal, Tio, um você de cada, pode me dizer... Nossa, Gabriel, ninguém pessoal, um tinha de cada falado vez, isso. um de cada vez, senão a gente vai Tio, você conseguir pode não. me dizer qual é a 3 qual é a da 3 aí? A gente tá corrigindo agora. Vamos lá, ó. Qual é aqui? Quais são as medidas que dá para dividir a tábua, né? A tábua de 12. Peraí, pessoal. Pessoal, vamos ficar em silêncio, por favor, vamos ficar em silêncio, que a gente vai conseguir resolver. As 3 tábuas de 12 metros, de 18 metros e 24 metros. Nós vamos dividir, né? Dá para dividir as 3 por 1? Dá para dividir as 3 tábuas por 1? Sim. Dá para dividir as 3 tábuas por 2? Sim. Dá para dividir as 3 tábuas por 3? Sim. Dá para dividir as 3 tábuas por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Sim. Sim. Então, assim, as únicas medidas que a gente consegue dividir as 3 tábuas ao mesmo tempo As pessoas. é 1 nas 3, 2 nas 3, 3 nas 3 aqui e 6 nas 3. Então, essa seria a resposta da letra A. Agora, vamos na letra B, ó. O carpinteiro deseja obter novas peças com o maior tamanho possível. Então, ele quer dividir as 3 aí com o maior tamanho possível. Então, qual é o comprimento máximo aí que dá para dividir as 3? 6. 6. Então, a gente pode dizer que 6 é o quê? MDC. Exatamente. Então, 6 é Mais perto. o MDC. É o máximo divisor comum entre as 3 tábuas aí. Vamos lá, então, Ô, tio, agora... peraí, eu tava copiando. Tá bom, pode copiar. Pode passar? Vamos lá? Sim. Então, vamos lá. Na página 86, atividade 1. Vou corrigir com vocês a A e a B, e vocês vão fazer a C, tá? Ó, letra A. Qual é o MDC? Mas lá abaixo tá aparecendo meu áudio. Qual é o MDC de 72 e 48? Aí, pessoal, na primeira, na letra A, a gente fez de uma forma, na letra B, a gente fez de outra forma. Observa que na letra A, nós pegamos o 72, fatoramos, depois pegamos o 48, fatoramos, aí pegamos os números fatorados de cada um deles, aí aplicamos aquela regra, né? Fatores primos comuns com os menores expoentes. Na letra A, a gente fez isso, ó. Então, observa aqui, ó. Isso aí, ó. 72 dividido por 2, 36. Dividido por 2, 18. Dividido por 2, 9. Dividido, não dá para dividir por 2 mais. Dividido por 3, dá 3. Dividido por 3, dá 1. A forma fatorada aqui do 72 é o quê? 2 ao cubo, o 2 repetiu 3 vezes, vezes 3 ao quadrado. Então, nós temos aqui a fatoração do 72. Agora, vamos decompor o 48. 48 dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Não dá para dividir por 2 mais, então dividido por 3 vai ser 1. Forma fatorada aqui do 48
2 elevado à quarta potência vezes 3. E aí, como é que eu descubro o MDC agora? Fatores primos comuns com os menores expoentes. Entre 2 aqui, qual é o menor expoente? Entre 3 e 4 é o 3. E do 3 e 3, qual é o menor expoente entre 2 e 1? É o 1. Então, 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o maior divisor comum entre 72 e 48 é 24. Eu poderia dividir o 72 por 24 e eu poderia dividir o 48 por 24 também. Essa é a letra A. Uma pergunta. Na letra A, tem como dividir 72,48 dividido por 2? Tem como. Nós dividimos aqui, ó, 72 dividido por 2, deu 36. 48 dividido por 2, deu 24. Não, dividir os dois ao mesmo tempo. Tem como também. Dá para fazer também. Tio, Igual a eu gente, dividi ó, aqui na letra B, a gente fez assim. Colocando todos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui na letra B agora. Os três ao mesmo tempo. Ó. Então, a gente tem o 100, tem o 80, tem o 30. Os três números dá para dividir por 2? Hora de mexer, Maite. Os três números aqui dá para dividir por 2? Dá, pessoal? Dá. Então, 100 dividido por 2, 50. 80 dividido por 2, 40. 30 dividido por 2, 15. Os três números ainda dá para dividir por 2? Aqui? 50, 40 e 15. Não. Não dá, mas eu consigo dividir por 2 ainda, algum deles? Dá. Consigo, então vamos continuar. Eu divido por 2. 50 dividido por 2, 25. 40 dividido por 2, 20. 15 não dá para dividir por 2, eu repito ele. Aí desses números aqui agora, 25, 20 e 15. Eu consigo dividir por 2 ainda? Não. Consigo, 20, ó. O 20 é par, dá para dividir. Dá. Então, 25 não dá, eu repito ele embaixo. 20 dividido por 2, 10. 15 não dá para dividir por 2, repito ele embaixo. 25, 10 e 15, ainda dá para dividir por 2? Dá. Dá. O 10, né? Então, 25 não dá, repito. Ô, professora, eu embaixo. não tô conseguindo te ouvir. Fala um pouquinho mais alto. Acho que você tem que aumentar um pouquinho o volume aí do seu microfone, do seu fone, para você escutar. Vou aumentar um pouquinho que você vai escutar. Então, ó, 25 não dá para dividir por 2, eu repito ele embaixo. O 10, eu consigo dividir. Deu 5. O 15 também não dá, eu vou repetir. Agora, dá para dividir por 2 ainda aqui? Não dá. Dá para dividir por 3? Ô, tio. Dá. Só, deixa a gente terminar aqui, depois aí você fala. Vamos terminar aqui, ó. 25 dividido por 3 não tem como, repito. 5 não dá para dividir por 3, repito. 15 dá para dividir por 3? Dá. Deu 5. Agora, dá para eu continuar dividindo por 3 aqui? 25, 5 e 5? Não dá. Não. Dá para dividir por 4? Também não dá. Dá para dividir por 5? Dá. Tio. Deu 5. De 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 1, 5 agora dá 1. Então, qual foi aqui as únicas vezes que a divisão se repetiu nos três números? Na primeira rodada, né? E na penúltima rodada. A divisão se repetiu aqui, ó. Então, o que eu faço agora? Eu multiplico 5 vezes 2. E aí, o MDC é 10. Quem queria falar, pode falar. Uhum. Uma forma mais rápida de dividir pode ser dividir logo por 10? Pode, no MDC. Já que termina em 10? Isso aí, se você identificar, né, o maior número que você consegue dividir, você já pode dividir. Igual, o 10 é o maior divisor. Se você dividisse aqui, ó, 100 por 10 ia dar 10, 80 por 10 ia dar 8, 30 por 10 ia dar 3. Aí você já descobriu o máximo divisor dos 3. Entendeu? Aí, pessoal, vai ficar a C para vocês resolverem. A letra C. Vamos agora lá na número 3. A 2 a gente... Tio. Oi, Tio. pode falar. Eu não consegui acabar de escrever. Quem é que tá falando? Eu, Helena. Helena? Tá, então dá uma olhadinha aí, rapidinho, pra gente ir pra próxima.
nessa questão da Ô divisão. tio, e a resposta da C? A C é vocês que vão fazer para mim e vão me mandar. Gente, tira print. Depois copia. Isso, se tirar um print é mais rápido, tá? Tira um print, salva aí no computador. Eu não Depois a sei gente tirar print. tem uma tecla no teclado que tá assim, ó, PRTSCR, que é o Print Screen. Então você pode apertar ela e salvar, né? No Paint lá, em algum Cadê? Não aplicativo. foi. Eu pareço uma idosa mexendo nesse computador novo. Ô tio, Hum, eu fiquei com dúvida em algumas atividades que eu não consegui fazer. a gente está corrigindo aqui agora. Basicamente, nessas atividades aí, é MDC, né? No caso, a gente tem que descobrir sempre o MDC e fazer ali algumas análises. A número 2, da página 86, a gente já fez lá atrás. Que a gente fez o quê? Fatores primos comuns entre J e R, né? Qual é o MDC entre J e R? Então, a gente analisou os fatores primos comuns com os menores expoentes. Então, você pode até responder também a número 2 aí. Pode passar para a próxima? Pode passar. Vamos lá, número 3, o probleminha aí, ó, na página 86. Um comerciante comprou 320 litros de leite, 140 litros de suco e 250 litros de água. Então, tem 3 tipos de líquidos aí, ó, leite, suco e água, em litros, né? Ele deseja colocar essas bebidas sem misturá-las, ou seja, não pode misturar. E aí ele quer colocar tudo em vasilhinhas, recipientes menores. Porém, ele quer colocar em recipientes iguais, né? E na maior quantidade possível, ó, maior quantidade possível. Sempre quando tiver assim, ó, maior quantidade possível, máximo valor, a maior divisão, então sempre vai ser MDC, quando tiver essas expressões assim. Maior quantidade, maior divisor, maior possibilidade, é o MDC. Então você vai fazer o que primeiramente? MDC entre 320, 140 e 250. E aí você vai descobrir qual é a maior divisão possível desse recipiente. Então, aqui, ó, observa o seguinte, pessoal. 320, 250 e 140, de cara, eu já consigo falar que os 3 números dá para dividir por 10. Por quê? Os 3 números terminam com 0. Se os 3 números terminam com 0, eles podem ser divididos por 10. Então, 320 dividido por 10, 32. 250 dividido por 10, 25. 140 dividido por 10, 14. Já matei Ô tio, o MDC. Pode falar. eu somei todos depois dividido por 10. Isso, também dá para... Vão Não, aí ser no 10 caso... recipientes de 71 litros ou é o contrário? É o contrário, são 71 recipientes de 10 litros. O que você teria que fazer? 320 dividido por 10, né? 150 dividido por 10 e 140 dividido por 10. Então, você vai ter aí 71 recipientes. 32 mais 25 mais 14 igual a 71. Então, são 71 recipientes. E nesses recipientes, cada um deles tem que ter 10 litros, porque 10 é o máximo divisor aqui, ó. É o MDC, os 3 números. Podemos ir para a próxima? Não. Ó, número 3, a gente resolveu. A próxima vai ser a 4. Podem tirar um print também, pessoal. Então, lembrando que nessa atividade aqui nós tivemos que fazer 2 análises, né? A primeira análise foi encontrar o MDC, o máximo divisor entre os 3, que é 10. Oxe, eu não consigo tirar print. Eu não tô conseguindo. Escreve logo. Vamos lá, que a gente tem 4 minutinhos só para acabar a aula. E aí tem mais, acho que 2 atividades para a gente ver. Podemos ir para 4 agora? Uhum. Então, vamos lá.
Número 4, ó. Observa que nós temos dois rolos de corda, um de 280 metros e outro de 320 metros. Precisam ser cortados em pedaços iguais, ó, iguais e no maior comprimento possível. Maior comprimento possível. É o quê? MDC. Então, a primeira coisa que você vai fazer, MDC de 280 e 320. Então, observa que o MDC de 280, assim, na forma fatorada, nós temos o quê? 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. 320, na forma fatorada, nós temos 2 à sexta vezes 5. E aí, como é que eu faço para descobrir o MDC? Fatores primos comuns com os menores expoentes, né? Então, ó, 2 e 2 são fatores primos comuns? São? Fatores primos comuns aqui? São? Sim ou não, pessoal? Sim. Qual é o menor expoente? O menor expoente? 2, O 3. menor expoente é 3. Então, 2 ao cubo. 5 é fator primo comum? Sim. Sim. Qual é o menor expoente? Tanto faz, né? Aqui tá 1, aqui tá 1. Então, é 1. Então, 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o máximo, né? O máximo comprimento que tem que ter aí, em metros, dessa corda é 40 metros. Eu acertei, minha resposta foi igual, só que eu não fiz desse jeito que você fez. Ah, você fatorou, no caso, dividindo certinho também, no caso, né? Você foi dividindo ali por 2, tranquilo. Não, na verdade eu não fiz multiplicação nenhuma, porque eu fiz mais ou menos tudo mental. Ah, entendi. Se você conseguiu chegar nos 40 metros, você acertou. No caso, aí é o máximo divisor, né? Que dá 280 pode dividir por 40 direto e o 320 pode dividir por 40 direto. É o máximo divisor comum entre os dois aí. Aí, pessoal, na letra B, ó, quantos pedaços serão obtidos na corda de 280 metros e quantos pedaços serão obtidos na corda de 320 metros? É só dividir por 40. 320 dividido por 40 vai dar 8. O 280 divide por 40 é 7. 8 mais 7, nós vamos ter 15 pedaços aí no total, dividindo todas essas cordas em 40 metros, né? Cada pedaço. Tem 15 pedaços. Aí, galerinha, ó, nessa página aí, vocês vão fazer a 5 e a 6. A gente já tem a base, vocês vão fazer a 5 e a 6 e mandar para mim. Lá no final da aula eu vou te mostrar como é que você vai enviar depois. Vamos agora nas últimas questões aqui, ó, dos números primos. Observe o seguinte, ó, número primo entre si. Nós sabemos que o número é primo quando ele divide por 1 e por ele mesmo. Agora, quando a gente estiver analisando uma fatoração, uma decomposição de 2 números ou 3 números, a gente pode ter essa ideia também da análise se o número é primo entre si ou não. Se esses números são primos entre si ou não. Como é que a gente faz isso? Vamos organizar as ideias aí, ó. Primeira coisa, os 2 números eles são primos entre si quando o MDC entre esses números é igual a 1. Ou seja, você vai fatorar os números, você vai perceber que não vai ter um número divisível por eles que vai repetir ao mesmo tempo. Então, o único número que vai repetir ao mesmo tempo entre esses números aí vai ser o próprio número 1. Então, nesse caso, a gente pode falar que o número ele é primo entre si. Os 2 números, né? Então, ó, números primos entre si não são necessariamente todos primos. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo de 16 e 25. O 16, ele não é número primo, se ele for analisar sozinho. Por quê? O 16 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por 8. Então, sozinho, o 16 não é primo. O 25 também não é primo sozinho. Dá para dividir por 1, dá para dividir por 5, dá para dividir por 25. Né? Só que se a gente analisar os dois juntos, a gente vai perceber na fatoração que o único divisor comum entre os dois vai ser o número 1, porque o 16 não dá para dividir por 5. O 25 não dá para dividir por 2. Então, o único divisor comum vai ser o próprio 1 aí, né? E aqui na outra situação, 2 números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Igual, vamos pegar um exemplo. 15, 16. Um é par e o outro é ímpar, né? 5, 6. Um é par e o outro é ímpar. Então, assim, eles vão ser sempre primos, porque nunca vai ter divisor comum entre eles também. Aí, lá na página 88, tem uma atividade 1. Vamos observar a análise, né, dessa situação dos números primos entre si. Vamos lá. Verifique se os números em cada item são primos entre si. Justifique.
Analisando 16 e 25, o que a gente faz? Vamos decompor, vamos fatorar eles, ó. 16, 25. Dá para dividir por 2 os dois? Não, só o 16. O 25 não tem como. Dividir por 2 o 16 deu 8. O 25 eu repito. Dá para dividir por 2 ainda? Só o 8. Dividir deu 4. O 25 eu repito. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Deu o 4, deu 2. O 25 não tem como, vou repetir. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. O 2 vai dividir por 2 vai dar 1. O 25 não tem como, vou repetir. Agora, o 25, dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Dá para dividir por 5? Só por 5. Então, sim, 25 dividido por 5 é 5. Aqui já estava 1, vai continuar 1. 5 dividido por 5 é o próprio 1 também. E aí, 1 e 1. Aí, galerinha, observa o seguinte, ó. Nessa decomposição aqui, na fatoração, nós temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. Observa que a divisão por 2 aqui, eu consegui dividir os dois números ao mesmo tempo? Conseguiu ou não? Não conseguiu, né? Somente o 16. O 25 não deu para dividir, não foi isso? Sim? Sim? Sim. Certo? Sim, certo. Então, nesse caso, ó, observa que o 25 ele não dividiu em nenhum momento. Só deu para dividir o 25 quando ele chegou no próprio 5. Só que quando ele dividiu por 5, o 1, não tem como dividir mais um por 5. Então, quando eu tenho apenas o 1 como divisor comum entre os dois, eles vão ser primos entre si. Então, a gente pode falar que o 16 e o 25, eles são primos entre si, porque só dá para dividir o mesmo número, o único número que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo é o número 1, entendeu? Entendeu? Sim. Eu consigo dividir 16 por 1 e eu só consigo dividir 25 por 1 ao mesmo tempo. Então, por isso que eles são primos entre si. Aí, nesse caso, a letra B vocês vão resolver. Na mesma análise, vocês vão fatorar um número, vão decompor, e aí vocês vão observar 14, 20 e 35. Será que eles são primos entre si também ou não? Aí vocês vão ver, né? Se tem divisão ali, os três ao mesmo tempo, aí eles não vão ser primos. Agora, se tem divisão, no caso, com apenas um ou com apenas dois números ao mesmo tempo, aí ele vai ser primo. Por quê? Eu só vou ter a possibilidade de dividir pelo número 1, os três ao mesmo tempo, né? Aí, galerinha, na atividade 2, vocês vão marcar aí falso ou verdadeiro, né? Com base na situação dos números primos entre si. Aí vocês vão ver se é falso ou verdadeiro, ó. A letra A... Você pode voltar rapidinho, só pra eu ver aqui que se o que eu escrevi uma parte lá estava certo? Voltei. Não voltou pra mim, não. Página 88, atividade 1, você fala? É, só que não voltou pra mim. Tá na tela aqui, ó. Mostrei. Agora foi. Pode passar? Tio? Pode. Vamos lá, então. Atividade 2, da página 88, pessoal. Verdadeiro ou falso, né? Ó, os números 35 e 55 são primos entre si, pois o MDC de 35 e 55 é 1. Será que tá certo isso aí, pessoal? Claro que não, né? Porque o 35 e o 55 dá para dividir por 5. Não tem como dividir por 5? Eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo por 5? O 35 e o 55? Consigo? Consigo? Consigo, galerinha? Consegue. Então, é falso aqui, né? Porque o MDC entre 35 e 55 não é 1, é 5. Não é falso. Seria 1 se os dois fossem primos entre si. No caso, não é o caso, né? A letra B, ó. O MDC de 23 e 47 é igual ao MDC 2 e 7. Por que essa letra B é verdadeira? Porque, vamos analisar, o 2 e o 7. O 7 eu consigo dividir por 2? Não consigo. O 2 eu consigo dividir por 2? Consigo. O 2 dividido por 2 é 1. O 7 não dá para dividir por 2. O 7 só vai dar para dividir por quanto? Por
por 7. Então, 7 dividido por 7 é 1. Então, eu só posso observar nessas divisões aí da fatoração entre 2 e 7 que o único número que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo é o número 1. Então, eu encontrei o MDC de 2 e 7. O MDC de 2 e 7 é 1. Nesse caso, eles são primos, porque isso dá para dividir por 1 ao mesmo tempo, os dois. Agora, 23 e 47. Observe que o 23 não tem como dividir por 2, não tem como dividir por 3, né? 47 também da mesma forma, né? Eu só vou conseguir dividir por 1 os dois ao mesmo tempo. E vou conseguir dividir por 23, né? Os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC de 23 e 47 é 1. E o MDC de 2 e 7 também é 1. Por quê? Porque eles são primos entre si. O 23 e 47 é primo entre si, e o 2 e 7 são primos entre si também. Então, no caso,